Paulo, a gente acompanha teus trabalhos aí e acompanha um pouquinho da tua história. Então, desde já, muito obrigada, viu? Você sabe o quanto eu te admiro e o quanto essa turma aqui também te admira muito e por isso estamos aqui para te ouvir. Então, a gente já vai começar, tá? Opa, Para a gente vamos lá. aproveitar o tempo. Primeiro, obrigada, viu, Tia Lu, pelo convite. Obrigada para vocês que estão aí conosco, que estão entrando. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês, partilhando um pouco mais sobre essa fase tão importante que é a primeira infância, né? Desde o 0 até os 6 anos de idade, que é a fase principal mesmo, é a nossa base, todo o resto vem dessa base, né? Para menos que a gente vai tanto em psicólogo tratar da nossa criança, né? Isso, Liginha. E a gente nessa programação hoje aqui fazendo parte da Semana do Bebê, um evento aí grandiosíssimo que esse ano está acontecendo online. E que bom, né, que a gente está podendo partilhar de conhecimentos e de pessoas como você com a vasta experiência. E por isso que eu já vou começar perguntando quem é Lígia e como foi esse encontro com a neurociência. Explica pra gente. Quem é Lígia é uma pergunta difícil, né, de responder. Sou eu, né? Vocês vão vendo aí, quem me conhece, porque títulos não nos fazem, né? Eles, lógico que ajuda a gente a melhorar a nossa percepção, conhecimento sempre ajuda a gente a enxergar muito mais. Mas eles não querem dizer muito se a gente não souber usá-los, né? Então vamos ver se eu vou saber usar aí com vocês hoje. Mas o que, que eu sou, né? Sou a primeira coisa professora, né? Quer dizer, primeiro sou uma pessoa, sou mãe, sou esposa, mas em termos profissionais sou professora, sou neuropsicóloga, né? Trabalho especialmente com crianças e jovens com dificuldade de aprendizagem. Sou escritora, né? Sou colunista da Pais e Filhos e tenho um blog também, Filhosofar. Além de outras coisas, né, Lu? A gente sempre vai se reinventando, né? Dou cursos, palestras, workshops, então, mais isso. E como foi meu encontro com a neurociência? Você não tinha nem nascido, Lu? Sério? Foi mesmo, Liginha. Eu acho que não. Estou vendo aí, oi, Carol. Estou vendo algumas pessoas, me desculpe não retornar aí a mensagem de vocês, porque ou eu foco no que eu estou falando, não tenho cérebro para tanta coisa ao mesmo tempo. Então, vamos lá, como que eu conheci a neurociência? Eu estava fazendo pedagogia na USP, isso na década de 80, fazia duas faculdades ao mesmo tempo, educação física, né, como você fez, e a pedagogia, ambos eu fazia lá. Entrava às 7 horas da manhã, saía às 11h30 da noite da USP. E uma professora, então a gente tinha um ano de Valon, um ano de Piaget, um ano de Vygotsky, e a professora de Valon, que estava nos ensinando Henri Vallon, que eu amo, foi minha paixão, e inclusive foi baseado nele que eu fiz meu mestrado, que ele foi o primeiro a falar das emoções, da importância das emoções. Ela trazia, começou porque ele era também um médico, né, e falava já de neurociência, e ela trazia o cérebro em mimeógrafo. Lu, você conheceu o mimeógrafo? Não, não conheci, Então, tá Liginha. vendo? Ela não era nem xerox, era mimeógrafo. E eu tive assim o privilégio de conhecer lá atrás, porque eu me encantei tanto com aquilo e não era falado, ninguém se falava em neurociência. Hoje a neurociência está super na moda, a gente tem neurotudo, né? Neuromarketing, neurocultura, neuroaprendizagem, neuropsicologia, neuros. Então eu brinco, é neurotudo. Mas nessa época ninguém se falava, né? Não era assim um órgão muito estudado, tal. E eu e uma amiga, a gente se apaixonou e a gente começou a estudar por fora. E a gente falou assim, quando a gente tiver filho, né? Nem casado eu era, né? Quando a gente tiver filho, vamos
fazer algumas coisas com os nossos filhos, né? Só que eu fui primeiro professora e já comecei a usar esses conhecimentos com meus alunos crianças. E via que dava diferença, porque você saber como o cérebro aprende, como ele se desenvolve, você consegue ir mais a favor dele. Então, isso dá muita diferença. Depois nasceram minhas filhas e eu também continuei aplicando com elas e via que dava muita diferença. Então, lógico que até hoje eu uso, né, a neurociência nas minhas aulas, no meu dia a dia, e não parei mais de estudar, né? Lógico que hoje eu sei um pouco mais do que eu sabia naquela época, mas é muito interessante o quanto isso beneficia. E por isso que eu estou aqui, assim, até, para poder compartilhar, né? Você que é professor, você que é mãe de criança pequena, porque realmente o que a gente vai ver hoje aqui diz muito de como a gente pode ajudar os nossos filhos, os nossos alunos, os nossos netos, as crianças que a gente está envolvida a progredirem mais. Então, é mais esse sentido. Isso, Liginha, e conhecimento liberta, né? Então, quanto mais a gente mergulha no conhecimento, e hoje a gente vai fazer esse mergulho na neurociência nos bebês na primeira infância, e aí a gente vai trazer até os 6 aninhos, e a gente vai se apropriando, e a nossa intervenção, a nossa relação, ela vai ficando mais consciente. E você disse tudo. Tem duas frases que você fala que me marcam, e eu tenho certeza que uma turma aqui, que o cérebro ele se configura na experiência, isso me marca Aham. demais. E eu vejo isso nos alunos, nas minhas filhas, comigo. E a emoção, né, é a cola. Quem É aí a cola sabe da consegue. memória, né? Isso. Então é mais ou menos isso que a gente vai entrar nesse universo agora. Então, Liginha, vamos trazer agora a neurociência, depois da sua história, esse encontro aplicada a essa primeira infância. Como é que a gente pode entender essa fase a partir da neurociência e ter esse clarão, né, como dizem, ter esse olhar assim de lupa para tudo o que acontece nessa fase. E aí explica pra gente agora, Liginha. Então, vamos falar desde o bebezinho, né, até os 6 anos de idade, assim. Vamos, lógico que em uma hora não dá para a gente aprofundar muito, né? E eu achei interessante que você falou que o conhecimento liberta, mas muitas vezes ele aprisiona, viu, Lu? A gente tem que tomar Sim. cuidado, sempre assim, para estar usando, aplicando, enxergando aquilo. Eu vejo muitos alunos assim que eles ficam tão rodeando aquele conhecimento, rodeando, rodeando, que se aprofundando e não conseguem aplicar, porque eles sempre acham que Hum, podem. Inclusive, tem uma historinha que eu gosto muito, que é a história da centopeia com o besouro. Antes da gente falar da neurociência, que essa história acho que vale a pena. A centopeia vivia feliz da vida, até que o besouro, invejoso das tantas patas que ela tinha, falou: como você consegue coordenar a primeira pata com a 25ª e a 86ª? Ela parou, pensou, pensou, pensou e nunca mais conseguiu andar. Então, é assim, enquanto o conhecimento ele pode ser muito libertador, sim, mas ele também pode te paralisar se você não souber usar, perfeito, né? perfeito. Então, eu acho que a neurociência, né, o que a gente for ver hoje, assim, já começa a olhar na prática, já começa, se você tem filho pequeno, se você não deixa para depois, porque tudo, quase tudo espera, mas o desenvolvimento da criança, não, como a gente vai ver hoje. Então, você falou, você me deu a deixa aí do começo, né? Que o cérebro é configurado na experiência. Então, o que a gente precisa saber? Que o cérebro é configurado na experiência. Mas antes eu vou lançar, fiz até uma colinha ali, algumas perguntas que ao final eu quero que vocês tenham respondido isso com o que a gente vai ver hoje. Por que a criança mexe em tudo? Né? Que a gente não mexe aí, cuidado que quebra. Por que ela fica mexendo em tudo?
Por que que ela fica repetindo? De novo, de novo, de novo. Por que que ela diz tantos porquês? Por que a lagartixa não cai do teto? Por que que não sei o quê? Por que? Não é? Como a criança, tem hora que você fala, não sei. É verdade, Lucinha. Por que que as memórias da infância... Vê se acontece isso com você, Lu. As suas memórias da infância são mais fortes do que o que você fez do ano passado? Para mim, sim. Elas marcam minha vida, né? Marcaram minha vida. Levo para Então, não sempre. é? Eu acho que se a gente perguntar aí para a turma que está aí, será que... Porque para todo mundo que eu pergunto, as memórias da infância marcaram muito mais do que o que você fez há um ano. Por que será? Nós vamos ver isso pela neurociência. Aí uma mãe me perguntou assim, por que que a criança grita tanto? Né? Ela falou, se a criança... Eu não grito em casa. Minha família não grita. Ela não está indo para a escola. Se ela estivesse indo para a escola, eu ia dar culpa na escola. Mas ela não está indo na escola. Por que que ela está gritando tanto? Então, essas perguntas vamos responder aí ao longo da nossa jornada hoje. Aí você vai também provocando aí com as suas dúvidas, tá, Lu? E eu queria falar o seguinte, Liginha, se vocês tiverem perguntas, coloca aqui na caixinha, gente, porque aí vai ser melhor para meu controle, tá? Liginha vai falando, a gente vai conversando e tem uma caixinha aqui embaixo que vocês enviam e aí a gente vai colocando aqui na conversa, combinado? Vamos lá, Liginha. Vamos lá. Então, o cérebro é configurado na experiência, ou seja, ele desenvolve na experiência. Então, vamos imaginar assim, o nosso cérebro, a principal célula dele é o neurônio. Nós temos 86 bilhões de neurônios. Gente, nós temos mais ou menos 80 Chinas dentro de nós, se a gente for pensar. A China já é muito populosa. Se você pensar que cada habitante é um neurônio, nós temos 80 Adorei. Chinas, mais ou menos. Só para a gente ter uma noção da quantidade. A criança nasce com 5 vezes mais neurônios do que nós temos. 5 vezes mais essas 80 Chinas que a gente tem. Olha que loucura. Só que eles nascem, alguns conectados, mas alguns ainda estão lá meio soltos. Vamos imaginar agora que cada um de nós é um neurônio. O que a gente faz sozinho? O que você faz sozinha, Lu? Você fala no meu dia a dia tudo? É possível viver sozinha, sozinho? Ah, não. Não. Nós somos sociais. E eu lembro daquele filme, Liginha, do Wilson, né? Que ele coloca ali aquela bola, que ele precisa, Eu né? pensei Para nele também. sobreviver. Pois é. Ele fica louco, ele precisa de uma bola, o náufrago, né? Isso. Ele precisa de uma bola porque ele precisa interagir. Ele fala, ele responde, ele precisa dessa interação. Então, assim como nós, então, como que a gente conecta? Então, eu começo numa família, eu me conecto com meus familiares, depois eu vou para a escola, eu me conecto com outras pessoas, depois eu vou para o trabalho, eu me conecto com outras pessoas, depois eu formo a minha família, eu me conecto. Todas essas conexões se dão através da experiência. Eu não vou ficar sentada no sofá e falar, agora vai cair o marido aqui, agora eu vou engravidar, agora eu vou constituir minha família, agora eu vou arrumar um trabalho. Não dá, a gente precisa da experiência, na experiência que a gente vai se conectando. Mesma coisa esses nossos neurônios. Então, se imaginar que tem esses bilhões de neurônios precisando de conexões, e eles se conectam como a gente, se a gente fosse neurônio, na experiência. Então, aí já tem uma primeira dica.
é importantíssimo eu dar experiência para a criança, certo? Perfeito. Importantíssimo. Só que você vê lá o bebê pequenininho, tá lá na cama, ele só olha o teto, aí ele acha alguma coisa, ele acha as próprias mãos. Isso é uma experiência. Ele não sabe que aquela mão é dele, ele não tem consciência. Você coloca o bebê no espelho, ele não tem consciência de que ele é ele. Sim. Só mais tarde é que ele vai saber que é ele. Para eles, a mão, o pé, depois ele descobre o pé, tudo isso são, a princípio, brinquedos para ele. Aí, de repente, tem um chocalho do lado, algum brinquedinho, aí ele tenta pegar aquele sofrimento, enrola, a mãe vai, coloca na mão dele. A partir do momento que você colocou na mão dele, você deixou que ele fizesse conexões neuronais. Você acelerou e fez outras conexões, ele já segurou. Mas aqueles neurônios que eram necessários para que ele pudesse fazer esse desenvolvimento não foram utilizados. E por isso, de tanto em tempo, os neurônios que não são usados vão sendo podados. Certo? Então, por isso é importante a gente deixar a experiência e deixar a criança conectar seus neurônios. É um sofrimento muitas vezes. Então, por exemplo, a criança ela quer passar pela porta, ela está com um cabo de vassoura, ela não consegue passar. Aí ela vai por ensaio e erro, por ensaio e erro, por ensaio, até que ela consegue passar. Mas não é uma coisa ainda que ela planeja, não. Ainda ela está colocando o mundo para dentro dela, através da experiência. Piaget dizia que a criança pequenininha, ela é uma criança sensório-motora. O que quer dizer isso? Quer dizer que ela usa os sentidos e o movimento. Tá, eu trouxe aqui um objeto. O que vocês acham que é isso aqui? Deixa eu tirar aqui, porque fica os comentários aqui. Você pode subir só um pouquinho, Liginha. Será que é um maracujá? Será, gente? Fala aí. Fala aí que a gente vai interagir aqui nessa live hoje. Vamos aproveitar a professora. Eu acertei, Liginha? Acertou. É um maracujá. Mas a partir de agora, ele vai ser um cérebro. Que eu pintei, gastei minhas canetinhas de cor. Que maravilha! Foi surpresa aqui, viu, gente? Amei! Porque a criatividade e a quarentena, a criatividade e a imaginação não estão em quarentena, né, Lu? Como eu não estou em casa, não tinha material, fui na geladeira, o que parece o cérebro. Bom, vamos começar aqui. O cérebro, ele tem 2 hemisférios. Eu pintei só metade do maracujá, só para mostrar que ele tem 2 hemisférios, tá? Ele tem o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Eles são completamente diferentes, mas eles têm uma ponte no meio. Aparentemente, eles são iguais, mas eles têm uma ponte, só que cada lado tem as suas funções específicas. Tá? O direito, ele é mais emoção, ele é mais... ele não é lógico, ele é atemporal, ele é o Sensível. artístico, sensível, é o do artista. E o esquerdo, ele é aquele da lógica, ele é estrutural, ele é aquele que eu preciso para juntar as letras e formar uma palavra, é aquele que vai me dar aquele planejamento cheio de metas. Só que eu preciso dos 2 para tudo, certo? Mas por que eu estou falando isso? Para explicar por que a criança é sensório-motora
E o que tem a ver essa relação dos hemisférios? Esse aqui é a frente do nosso cérebro, a região frontal, que eu pintei só metade. Aqui é a região parietal. Então, aqui está o frontal, aqui está o parietal, aqui o temporal e aqui atrás o occipital. Eu estou vendo você, Lu, pelo occipital. Eu estou escutando você pelo meu temporal. Tá? Eu não posso tocar você, que seria por aqui, porque a gente está de quarentena. E o meu frontal está me ajudando a organizar, a falar. Ele é ligado à motricidade, às habilidades comportamentais, tomada de decisão, essas coisas. Tudo que entra no nosso cérebro vai entrar por trás, pelas áreas sensoriais. E bem aqui, ó, está a nossa faixa motora primária. Por isso que a criança é sensório-motora. Porque ela está só recebendo pelos sentidos e ela ainda não tem maturado essa região. Conforme ela vai criando conexões, esse cérebro vai avançando. Então, quando ela é pequenininha, que recursos que ela tem? O dos sentidos e o motor. Por isso que ela leva tudo na boca, por isso que ela mexe em tudo. E por isso, então deixa eu ver as perguntas ainda, por enquanto só essas. Por isso que ela brinca tanto, por exemplo, de faz de conta. E quando a criança fala que isso aqui é um cérebro, isso aqui não é mais um maracujá pintado. Isso aqui é um cérebro. Quando a criança pega a caneta e fala que isso aqui é um cavalo, isso aqui não é mais uma caneta, é um cavalo. Então, nessa fase, é muito importante a gente tomar muito cuidado com a criança, porque ela não separa a fantasia da realidade. Por quê? Quem que vai separar? Quem que vai nos dar essa noção? A região frontal. Só que essa região, ela ainda precisa, as conexões estão vindo de trás para frente. Até chegar aqui no frontal, começa a chegar lá pelos 4 anos de idade. Por enquanto, a criança vai estar que nem esponja, engolindo o mundo. Outro cuidado que a gente vai ter que ter, porque o cérebro é configurado na experiência. A experiência depende do meio. Isso. Se eu sou aquela mãe que a criança vai subir no sofá, eu já ponho em cima do sofá, que a criança está lá, e eu já dou o negócio para ela. Se ela vai tentar, ela vai pedir água, ela fala, a mãe já traz a água, essas conexões neuronais, elas vão dificultar, elas não vão avançar tanto. Não vão Elas vão trabalhar no seu, demorar. não vão trabalhar no seu potencial, né, Liginha? Não. E aí perguntaram aqui, tem tudo a ver com o que você está falando, se os hemisférios trabalham simultaneamente. Então, boa pergunta. Então, o cérebro, isso é importante a gente saber, ele desenvolve póstero, não o cérebro, né? Não está murcho isso na cabeça da criança, está lá. Mas as conexões, elas vão se formando de trás para frente, póstero anterior. Por isso que ela é tão sensorial, por isso que ela leva tudo tanto para a boca, e por isso que quanto mais sentidos eu usar com a criança, né? Todos os sentidos eu usar, mais ela vai criando conexões complexas, mais neurônios ela vai trazendo. Já vou chegar no hemisfério. Então, por exemplo, Lu, você ouve falar de maracujá, você nunca viu um maracujá. Então, você tá criando uma conexão pelo temporal. Aí, eu te mostro aqui pela telinha
pelo seu tablet o que é o maracujá. Aí você, e falo, maracujá. Então você está indo pela audição e também pela visão. Isso. Agora, se você pegar na sua mão, se você cheirar, se você abrir, se você provar, você vai ter todos os sentidos conectados e a representação que você vai ter de maracujá vai ser muito mais complexa do que se você tiver um sentido ou dois. Então, por isso a importância da gente usar muito com as crianças o movimento e os sentidos, porque eles ajudam a formar conexões neuronais e que são representações mentais. E fica muito mais fácil depois ir organizando o cérebro da criança. Já vou chegar nos hemisférios. A criança vai crescendo, chega lá pelos 4 anos. As conexões estão avançando. Ela já colocou muito do mundo dentro dela. No começo, quando ela é pequenininha, tudo é au-au, por exemplo. Passa o gato é au-au. Passa o passarinho é au-au. Não é assim? Passa a galinha é au-au. Tudo. Aí ela vai aprendendo que au-au é o cachorro, miau é o gato, piu-piu é a galinha. Tá. Mais velha, com as conexões se formando, ela vai conseguindo diferenciar que o au-au é cachorro, ela vai trazendo o mundo para dentro dela. Essas conexões vão enriquecendo. Aí ela vai sabendo que au-au é o cachorro, que é diferente de peixe, que é diferente de gato. E cada conexão vai estar fortalecida. Quer dizer, se eu conheço o gato pelo tablet, ou seja, qual for o conhecimento, eu vou ter esse conhecimento por 2 áreas, o som e a visão, porque nem o tato eu tenho. Que isso, não é porque é touch que eu tenho tato. Uma coisa é você acariciar o gato. Essa tela aqui não é o touch, Sim. não dá esse tato, né? Se eu conheço o gato, se eu carrego, se eu sou mordido, se ele me arranha, se vão ser várias experiências junto com a emoção e eu vou fortalecer essa rede neuronal. Quanto mais organizada e fortalecida, mais a criança vai avançando com o cérebro dela bem desenvolvido. Porque mais tarde ela vai precisar categorizar o que é mamífero, o que é ovíparo, o que é ave, né? O que é mamífero, o que é réptil. E aí ela precisa estar com tudo muito estruturado e organizado para não ficar uma decoreba. Ela tem que ter a experiência. Quanto mais experiência, mais ela vai organizando esse cérebro dela. Tá. Então, agora, a criança, por exemplo, se aparecer uma cobra aqui na minha casa ou na sua, o que você vai fazer? Eu vou gritar, vou sair correndo. Tá, Liginha? Eu também. Mas por quê? Porque a nossa experiência, nós temos isso arquivado dentro de nós, inclusive nas nossas memórias afetivas, que cobra é perigoso. Aí cada um tem as suas histórias. Tem gente que tem pavor, né? Agora, você pega uma criança de 1 ano e vem uma cobra na direção dela. O que acontece? Ah, ela vai querer tocar, ela vai querer curiosidade, né? Ela vai querer entender, conhecer. Exatamente. Por quê? Porque ela não tem ainda as memórias formadas. Então, isso que eu quero que fique bem claro. As memórias vão sendo construídas, representações mentais de tudo, do mundo. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente apresenta para a criança, com que representações a gente vai estar favorecendo, e principalmente as emocionais. Que as emocionais marcam de um jeito e depois tudo, qualquer tomada de decisão que eu ou você tomamos, ou qualquer pessoa que está aqui, não é racional, ela é primeiramente emocional. Aí são vários circuitos que daí seria um curso mais longo, mas
qualquer estímulo, ele vai passar antes pela emoção e depois ele vai chegar na razão. Como a criança não tem nada ainda com a cobra, a emoção dela está lá, ok, pode mexer, não é perigo nenhum. Para ela não tem perigo. Para mim, para você, já tem esse perigo. Então, por exemplo, memórias que a gente vai deixando nas crianças, que a gente fala, tão pequenininha, bobeira. Por exemplo, a criança vai tomar vacina, aí você fala assim, não dói nada. Aí a criança vai, não vai doer. Aí a criança toma e dói. Aí ela vai associar, sem consciência, vai ficar lá guardadinho nas emoções dela, que a mãe está mentindo para ela. Ela não tem essa consciência, minha mãe está mentindo, mas que vai ser guardado isso nela. Vai registrando, né? Vai registrando. E isso vai dizer do futuro dela depois. Então, às vezes a gente quer amenizar coisas com as crianças, ou, por exemplo, essa fase que a gente está passando, né? Não adianta falar, não é nada, vai passar. Não, a criança está vendo que é alguma coisa, ela está vendo que nós adultos estamos preocupados. A criança percebe tudo. O Não não dito. adianta. Ela percebe o não dito. Muito Percebe mais. muito mais, né? Então, a gente tem que tomar muito, muito cuidado. Então, agora vamos chegar ao hemisfério que alguém perguntou aí. Então, do mesmo jeito que o cérebro se desenvolve de trás para frente, ele se desenvolve, as conexões, elas se desenvolvem da direita, do lado do hemisfério direito para o esquerdo. Olha como começa a fazer sentido. O direito, ele não é mais emocional? Criativo, emocional. Ele é o artista, como você falou, né? Ele não tem Ele é mais lógica sensível. temporal. Por exemplo, quem tem criança aí de 2 anos, a criança vai contar uma história, primeiro que se você amarra a mão dela, ela não conta. Por quê? Porque o motor faz parte da fala. Então, o movimento é extremamente importante para a criança pequena, para nós também, mas para eles, assim, é uma linguagem extremamente importante. Agora, se você não viveu aquela história com a criança de 2 anos, você não vai entender. Porque ela vai para o fim, ela vai para o começo, ela vai para outra história. Não tem lógica, não tem uma sequência. Ela vai contando de qualquer jeito. Por quê? Porque ela ainda está. As conexões dela estão vindo do hemisfério direito para o esquerdo. Quem vai dar essa lógica vai ser o esquerdo. Quem vai estruturar, que vai colocar começo, meio e fim, tudo isso vai ser o esquerdo, que é mais para frente que essas conexões vão chegar aqui e avançar. Então, isso também já explica o porquê que as nossas memórias da infância são tão mais fortes do que as do ano passado. Porque qual é a frase que você falou lá no começo, que eu sempre repito? A emoção é a cola da memória, né? Exato. E como a gente, quando é criança, a gente aprende muito pela emoção, pelo hemisfério direito, aquilo fica. Mais um alerta aí para pais, professores de primeira infância. Cuidado com as emoções que a gente vai deixar na criança. Agora, é lógico, essa gestão das emoções, ela vai acontecer aqui, ó, no pré-frontal. Se aqui aos 4 anos ela começa a desenvolver, aí começa bem aquela fase do bem e do mal, espada, luta, não gosto, não gosto, ele só vai ficar pronto lá pelos 21 anos. Olha como a gente tem chão até chegar lá. Como é complexa essa área aqui, do pré-frontal. Porque no pré-frontal é onde a gente consegue planejar, é onde eu consigo gerir as emoções, é onde eu tenho a flexibilidade mental. Por exemplo, você pergunta para uma criança pequena, quantos passos tem daqui até a cozinha? A criança conta.
Aí você pergunta, e da cozinha até aqui, quanto tem? Ela não sabe. A gente saberia. Se eu dei 10 passos daqui até a cozinha, quanto que é da cozinha até aqui? Esse raciocínio lógico, né, Liginha? De Essa reversibilidade, estruturação. da gente reverter. Por exemplo, se eu estou aqui e dou 10 passos até aqui, daqui até aqui também tem 10 passos, certo? Sim. Ela não consegue fazer isso, ela só consegue ir. Ela precisaria ir do outro lado e voltar, porque ela ainda não tem esse pré-frontal bem desenvolvido. Ainda está no começo, então tem coisas que eu não posso exigir da criança. Falar assim, como que ela não sabe? Ai, eu estou preocupado com minha filha. Ai, ele não tem cérebro para isso. Então, isso é muito importante a gente se ligar nisso, porque muitas vezes a gente olha para a criança com a nossa cabeça. Então, quanto mais eu conheço como funciona, como se desenvolve a cabeça da criança, mais eu vou conseguir fazer com que ela ir a favor desse desenvolvimento. Tá. Aí a mãe pergunta, né? Mas a criança grita, tal, o que acontece? Bom, ela vai gerir as emoções aqui na frente, né? Deixa eu acertar aqui meu cérebro. Aqui no pré-frontal, aqui que ela vai conseguir gerir as emoções, que ainda vai demorar. Mas não é por isso que eu vou esperar ela ter 21 anos para ensinar ela a gerir. Não, não é isso. Só que esse amadurecimento dela, aí a mãe pergunta, mas a gente não grita em casa. Como. E ela não está indo para a escola, de onde que ela aprendeu isso? Televisão, em joguinhos, em tantos lugares ela pode estar aprendendo. A irmã brincando de imitar alguém. Tem coisas que a gente nem. A criança é uma esponja, ela está atenta a tudo, tudo, Passou tudo. na rua, né? Viu outra no parquinho, o No vizinho. parquinho, Ela olhou vai. pela janela, você fala, mas ela está confinada. Olha para a Uhum. janela, você escuta o vizinho. A criança é um ser que incrível. É Eles verdade. absorvem tudo, tudo. Bom, é, e aí, por que que ela grita quando ela quando você diz que ela não pode fazer o que ela quer? Porque a criança é, ela é assim, ela quer 100% tudo para ela. Se você dá um sorvete para ela, você dá uma mordidinha antes, ela já não quer. Ela quer tudo para ela, 100%. Porque ela ainda não tem muito essa consciência do outro, da empatia, que está tudo aqui no pré-frontal. Então, eu quero do meu jeito, é assim que funciona. Aí você fala, não, ela dá o show, porque ela não sabe gerir as emoções. Mas a gente precisa ir educando, sim, porque ela tem que ter essa noção de que ela não é o centro do universo. Inclusive, é um perigo fazer a criança o centro do universo. Eu vejo muitas famílias fazendo isso. Né? É tudo a criança no centro, você não consegue conversar numa mesa porque a criança começa a falar, ela não espera o tempo dela. Tem que esperar o tempo dela, ela tem que aprender, isso se ensina. Por quê? Porque a criança tendo muito poder e sendo o centro de atenção, ela vira o reizinho da casa, isso é extremamente prejudicial a ela, porque ela não tem cérebro suficiente para suportar isso. Ela não tem estrutura psíquica para suportar isso. E ela vai virar um monstrinho. O trabalho, né, o cuidado com a educação emocional, por mais que ela não tenha essa maturidade, mas essas pecinhas que vão se juntando à medida que esse cuidador, né, vai mediando, vai configurando esse cérebro, porque a gente é um ser emocional, social, e a gente precisa se colocar dessa forma, né, Liginha? E lembro, você falou que o início é a base de tudo. Se a gente muda o início da história, a É, gente muda a história toda, né? Já dizia o documentário, é a Começo da Vida. base, né? Por exemplo, é,
quando fala lá em construir a casa sobre a rocha ou sobre a areia. É a mesma coisa, né? Que a Bíblia diz, né? Onde você vai construir a sua casa? Né? No caso aí seria em Deus ou em qualquer lugar. Mas Aham. usando a metáfora aí da casa, se você tiver um bom alicerce, você pode construir uma casa lindíssima. Seu filho pode ter as roupas mais lindas, ele pode ser lindo, ter os olhos lindos, ter não sei o quê, mas se ele não tiver um bom alicerce, ele desmorona a qualquer momento. Verdade. Então, uma criança que tem limites, uma criança que escuta não, uma criança que tem as regras claras, que tem rotina. Lógico que nessa fase dá para seguir todas as rotinas que tinham? Não, a gente tem que flexibilizar um pouco, porque está difícil para todo mundo. Mas tem que manter um mínimo de rotina, porque isso deixa a criança segura. Agora, Isso. eu vejo muitas mães, por exemplo, falando assim para uma criança de 3 anos: o que você quer almoçar? O que você quer jantar? A criança não tem repertório ainda para responder isso. Aí depois a mãe fala: meu filho só come McDonald's, eu não sei o que eu faço, ele não gosta de nada. Só que a criança não aprendeu, ela não nasceu gostando de McDonald's, ela aprendeu a gostar de McDonald's e ela aprendeu a não gostar de verduras, frutas, etc. Então, isso a gente aprende. E se a gente aprende, a gente ensina. Sim. A partir desse Então, ambiente, né, Liginha? Desse ambiente que está facilitando ou não. Gente, deixa eu só falar aqui, rapidinho. Se vocês quiserem fazer perguntas, e aí à medida que Liginha vai falando, eu vou, né, a gente vai fazendo essa troca, coloca aqui na caixinha. Algumas perguntas que vocês colocaram, ela já respondeu. Por isso que eu não estou nem falando muito, viu, Liginha? Estou deixando você fluir. Mas se vocês tiverem alguma curiosidade, alguma coisa, vai colocando aqui, tá bom? Que a gente tem 15 minutos de live. 15. 15, ótimo. Tem um professor, perguntando de aula de química, não entendi. Aqui eu não vi, Lizinha. Depois eu vou conferindo aqui. Professora da aula de química, não sei também. Enfim, para experimentar. A questão dos. Então, a primeira pergunta, né? Por que, que a criança, que eu fiz lá no começo, por que a criança mexe em tudo? Exatamente por isso, porque ela ainda está colocando o mundo para dentro dela. Não tem nada assim. Eu já sei o que é um maracujá, ela não. Ela vai ter que experimentar, cheirar, colocar. Eu acho que até a Tocar, Bruninha está aqui, comer. que é nutricionista, eu vejo umas coisas fofas que ela faz com a filha, e põe a filha come e faz umas caretas, a coisa mais linda. Precisa essa experimentação, né? Quanto mais ela experimenta, mais ela vai colocando o mundo para dentro dela. As brincadeiras de faz de conta. Por que que a criança brinca de professora, brinca de médico, brinca de escritório, brinca de. Porque ela está colocando esse mundo que ela conhece para dentro dela, através da brincadeira. Então, não é tão claro para ela: meu pai é engenheiro. Não é tão claro, ela precisa, seria muito legal se o pai levasse, mostrasse o que é, se desse uma aula, etc., para ela entender o que é isso. E aí ela pode brincar. Você não vai brincar de uma coisa que você não conhece, certo? Mas aí tem que ficar de olho também. Eu lembro quando a gente era criança, a gente brincava muito, né, entre os amigos, e o pai de um amigo era médico. E a gente era bem pequeno, e o pai deixou descuidadamente uns instrumentos, entre eles o bisturi. E uma das crianças pegou o bisturi e abriu a barriga da outra, né? Então, criança tem isso, não mistura fantasia de realidade, não sabe as consequências. Por isso que a gente coloca tela nas janelas, por isso que a gente tem que tomar certo, um monte de cuidado, a gente tem que ter olho enorme em cima da criança. Agora, ter olho em cima da criança não é impedi-la de fazer as coisas, é deixar Sim, ela arriscar, é deixar ela experimentar. Ela não está conseguindo encaixar a tampinha lá no pote, deixa até ela conseguir.
porque uma hora ela vai conseguir. Agora, se você for lá e encaixar, você vai estar deixando vários neurônios de se conectarem e formarem rede. E aí eles podem ir embora, e aí foi. Então, ela mexe em tudo exatamente por isso, porque ela é sensório-motora. O cérebro dela está ainda fazendo as conexões nas áreas sensitivas. Então, ela experimenta o mundo. Depois, com essas representações, eu sei o que é maracujá, eu sei o que é prato, eu sei. Ela começa a fazer relações dessas redes neuronais e vai ampliando, ampliando e construindo uma grande rede, como a gente faz entre a gente, né? Se a gente pensar, a gente neurônios. Aí, uma pergunta que eu fiz: por que quando ela fecha o olho, né? Ela acha que ela está escondida? Não acontece isso, né? Muito, Muito. muito. Aí ela faz Só o isso, rostinho. Ela tá cadê? ali Só, toda, mas só o rosto. só o rosto. E a gente entra no jogo, né? A gente fala, Isso. cadê? Onde que tá? Sumiu, etc. Ela fica feliz da vida, né? Mas por quê? Porque as áreas cerebrais ainda estão em desenvolvimento, né? As conexões, ela ainda não tem consciência dela mesma, do outro. Então, essas áreas precisam desenvolver para que elas percebam que se eu fechar só meu olho, meu corpo inteiro, ainda falta consciência corporal que ela não tem. Então, tudo isso, a experiência vai ajudando ela a desenvolver. Quanto mais experiências, mais rico for o ambiente de aprendizagem do meu filho, mais ele vai construir conexões neuronais. Mas não é jogar conhecimento. Isso, muitas escolas, por exemplo, a Finlândia ela trabalha muito em cima de projetos, da necessidade, é muito interessante, inclusive ela cortou todas as disciplinas, não existe mais, é tudo junto, que é o fantástico. O Por sonho. quê? O sonho, Lizinha. Eu trabalho muito assim, juntando tudo, né? Mas por quê? Porque o cérebro funciona em rede, ele não funciona em gavetinha. Então, quanto mais você proporcionar ricas experiências, o que é ricas experiências para o filho? Não precisa comprar um super brinquedo caríssimo, não é isso. As suas panelas, o armário da panela aberto já pode dar uma riquíssima experiência para ela. Eu vivi muito isso com minhas filhas, Não muito. sei se Ao para invés do as mães. presente, era tapaué, Liginha. Era a panela, a É, colher de pau, né? E aham. você falando como é importante esse olhar do cuidador. E não é jogar, quando você fala, me vem muito claro, não é jogar qualquer estímulo, é entender a fase que a criança está, né? Respeitar aquilo e não interferir negativamente. É você estar ali, ó, conduzindo. É uma dança, né? É uma dança. A criança, ela te ensina e você vai e conduz com ela. E hora a gente aprende, hora ela ensina, né? E essa troca é uma grande dança, na verdade. E tendo essa consciência do cérebro, do sujeito cerebral, aí é que a gente tem o olhar mesmo de lupa. Muito bom, Ligia. Lógico que não é o cérebro sozinho, não é o cérebro que está indo para a escola ou brincando no parquinho. Não, é um cérebro com corpo, com emoções, é tudo muito conectado. Por isso que a gente tem que cuidar das experiências da criança. E mesmo a gente cuidando, né, como ela é aquele ser que quer tudo para ela, então muitas vezes ela interpreta coisas erradas, e fica aí com traumas que nem eram para existir porque ela interpretou, a criança olha muito mais pela falta do que pela abundância, né? Minha mãe não me deu isso, mas a mãe deu tudo isso, mas você lembra do que não deu. Então, a outra pergunta era por que que a criança repete tanto de novo, de novo, de novo, e por que que ela faz tantos porquês? Fala tantos porquês. Então, o de novo é para fortalecer as redes neuronais. Por exemplo, eu acabei de aprender o que é maracujá. Olhei, toquei, nunca mais vi. Eu não sei se a chance de eu lembrar, pode ser que eu lembre, mas se eu tiver amanhã, depois, tem mousse de maracujá, suco de maracujá, caipirinha de maracujá, tudo de maracujá, eu vou fortalecer
essa memória em mim. Isso vale para qualquer conhecimento. Então, não é porque eu ensinei uma vez uma coisa para a criança que está aprendido, né? Não é porque ela escreveu exceção com C cedilha que ela aprendeu que exceção é com C cedilha, que não é com dois S. Vai ter que repetir, 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 repetir. Porque são conexões que se formam, mas essas conexões elas são frágeis ainda. Elas precisam se fortalecer bastante. E quem ajuda a fortalecer demais é a emoção. Então, quanto mais... E colocar emoção não é colocar, ficar pulando, fazendo palhaçada. Não, é fazer sentido, é ajudar a criança a fazer sentido. Por exemplo, eu estava trabalhando com uma criança os continentes. Ela super desinteressada, porque era um conteúdo que ela tinha que ver. Muito desinteressada. Aí eu lembrei que a avó dela viaja muito, e em cada lugar a avó traz um leque. Aí eu falei, pega a sua coleção de leques. Vamos ver da onde que é esse leque? Aí alguns estavam escritos da onde, outros não. Aí pela imagem do leque eu ia tentando ajudá-la para ver. Então, por exemplo, tinham cerejeiras, né? Falei, isso aí é lá da Ásia, vamos ver onde que é. E aí ela foi colocando em cima do mapa mundi todos os leques, depois foi vendo, ligou para a avó para saber os lugares. Quer dizer, isso é dar emoção, é você dar sentido, é você colocar na realidade. Não é abrir um mapa mundi, aquela coisa fria, né? No contexto, né, Liginha? Colocando no contexto. Aí já Liginha, está quase acabando, né? Deixa eu só te interromper, só para você ter ideia, e aí a gente quer saber também um pouquinho dos teus projetos, porque as pessoas estão perguntando aqui na caixinha, né? E aí você já tem respondido como é que aprende, como é que esse cérebro aprende. Então foi toda essa aula, porque é uma aula, e a gente vai ter outros momentos aqui, se você puder, tá, Liginha? Porque são muitas perguntas para pouco momento, para pouco tempo. É verdade. Então, se você quiser fazer um fechamento, porque a gente precisa salvar essa live, tá? Muita gente tá pedindo. Tá. Aí eu preciso fechar antes de 1 hora. Temos 4 minutos. Então vamos lá. Tem alguma pergunta assim? Eu acho que eu respondi todas aquelas perguntas, sim, né? sim. Que eu tinha feito no começo. Tem também, quem ficar com alguma dúvida, tal, é só me perguntar lá no direct, não tem problema nenhum. Lígia Pá. Também, mais aprofundamentos. Fica de olho que já já vai ter curso para vocês, de várias faixas etárias, esmiuçando mais, porque isso aqui é muito por cima, né? Sim. Maracujá, como o cérebro está complicado. Vamos aprofundar. É incrível aprender com você, viu? Mas nós vamos colocar mais por faixa etária, o que dá para fazer mais coisas. Então, segue lá, vai vendo as postagens, né? E fiquem à vontade para perguntar alguma dúvida que tiverem. E a gente quer marcar outro momento como esse, agradecer a turma que estava aqui. Liginha, você não viu, mas foram muitas declarações para você, viu? Ela é maravilhosa, ela ensina, eu aprendi tudo. Acontece isso com minha filha, com meu filho, meu aluno, então você fez a conexão. Você realizou essa rede neural na gente agora. Obrigada, Liginha. Você pode finalizar com a sua frase ou com o que você desejar aqui para a gente fechar? Só a pergunta, né? Se os cérebros são trabalhados simultaneamente. São, né? Eles têm uma ponte que unem. Apesar que dizem que as mulheres elas vão mais entre um e o outro e o homem fica mais num hemisfério só, né? Ou naquela caixinha do nada, né? Que a gente pergunta para o homem, o que você está pensando? Ele sempre responde nada, né? É isso mesmo, Eu não sei, no cérebro masculino a gente tem que pesquisar melhor. Brincadeira, gente, brincadeiras à parte. Olha, muito obrigada pela presença de vocês, Lu, muito obrigada. Eu amo você. Sempre bom estar com vocês. Estou vendo aqui as minhas filhas participando, marido, amigos, alunas. Foi muito muito legal.